Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nossa devocional diária no livro de Salmos, neste tempo de pandemia. Salmo do número 94 é o salmo que vamos ler e meditar hoje. Salmo 94 está dentro daquilo que muitos classificam como os salmos da área da justiça ou da soberania de Deus. Entre o Salmo 93 e o Salmo 100 parece ser este o tópico principal dos salmos, e este Salmo 94 também tem esta ideia. Ficamos com a ideia no Salmo 94, por exemplo, a partir do versículo 20, de que o contexto deste Salmo é um tempo em que a governação é corrupta, ou seja, quem está no trono, mesmo que seja o trono de Jerusalém, é um rei corrupto, é um rei iníquo. Nós temos vários reis, infelizmente, em Judá, que não foram bons reis, que foram reis que fizeram mal aos olhos do Senhor, e pode ser que seja durante o período de um destes reis que este salmo foi composto. O salmista está a reclamar por causa da injustiça, da falta de correção, da corrupção da nação, e clama a Deus por justiça. Então, nós lemos, e o Salmo 94 diz o seguinte: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedade e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso, Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que faz o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura não repreende as nações, não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Dos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz cair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Então, como vimos, este salmo possivelmente é um salmo escrito num contexto de uma realidade em que o trono de Israel estava corrompido. O versículo 20 e a ideia seguinte é quase que uma questão, como que ficamos com a ideia de que alguém está ocupando o trono e faz a maldade sob o pretexto da lei, ou seja, estabelece leis perversas para então dizer, não, estamos a cumprir a lei, mas as leis que tinham sido estabelecidas eram leis más. E, portanto, estes que ocupam o trono estão a fazê-lo de forma corrupta e iníqua. No início do Salmo nós encontramos a ideia de que estas pessoas são pessoas realmente más, elas usam da sua posição de proveito ou de poder para poder esmagar aqueles que estão desfavorecidos. E de forma particular são mencionados no versículo 6 aqueles personagens que nos livros da lei são a ação ou cuidado especial de Deus. Portanto, o órfão, a viúva e o estrangeiro. É impressionante ver quantas vezes na lei de Deus estes personagens são olhados de forma particular e cuidadosa. Nós encontramos um livro inteiro da Bíblia para nos falar sobre o cuidado de Deus para com órfãos, viúvas e desprotegidos estrangeiros. É o caso do livro de Ruth, em que ali nós temos pessoas que estão a viver grande dificuldade, portanto uma viúva, estrangeira, e no entretanto a lei do Senhor permite que estas mulheres venham a ser protegidas e de alguma forma restabelecida a sua situação. Estas pessoas que agiam desta maneira não somente tinham posição de poder na terra, mas mostravam que eram pessoas que não tinham temor de Deus.
o texto 7, o versículo 7 diz que elas faziam todo o mal e depois diziam, Deus não vê, na verdade o Senhor não presencia aquilo que nós estamos a fazer, o que marca alguém que não tem temor de Deus, não acredita no Senhor. Pode não ser um ateu da boca para fora, mas é um ateu no seu coração, porque age com a plena convicção de que Deus não está presente e não vê as coisas. O questionamento óbvio do versículo 8 até ao versículo 10 é a lógica da lei que depois vai aparecer também em vários profetas. A comparação entre o Deus de Israel e os deuses pagãos. Os ídolos não viam, não ouviam, não tinham condições para fazer isto. Mas o Deus que criou o ouvido não ouviria, o Deus que criou os olhos não veria, o Deus que dá entendimento ao homem não teria sabedoria para perceber todas estas coisas. Então a linguagem que nós encontramos a partir do versículo 11 até ao verso 15 faz-nos lembrar muito os textos de sabedoria, não é? Os textos em que são colocados diante de todos aquilo que é a sabedoria do Senhor Deus, como Deus que concede sabedoria, um Deus que dá entendimento, um Deus que está próximo dos homens. A linguagem utilizada no versículo 12 faz-nos lembrar, por exemplo, Hebreus capítulo 12. O Senhor repreende a quem ama. Deus não é um pai que simplesmente deixa o seu filho fazer o que lhe apetece. Infelizmente hoje parece ser esta a ideia de um bom pai. O filho faz tudo aquilo que quer e os pais submetem-se à vontade dos filhos, esquecendo que as crianças não têm sabedoria e discernimento para governar ou para escolher. Então, o verdadeiro pai é aquele que coloca disciplina, porque o que o filho precisa é a segurança da disciplina. E aqui a ideia é exatamente esta. Quando o Senhor repreende, quando Ele ensina, na verdade, a sua disciplina é bênção. Porque os limites colocados pela lei do Senhor nos servem de guia, de parâmetro, de balizas para nós sabermos como devemos nos dirigir, como devemos guiar. Portanto, esta declaração, esta afirmação a respeito da segurança no Senhor é repetida nestes salmos, do 93 até ao 100, é uma das bases daquilo que nós encontramos na palavra do Senhor como segurança absoluta para nós. Portanto, há uma repetição de que Deus não abandona aqueles que são seus, Ele vai fazer justiça, mesmo que pareça que a sua justiça está a demorar, e esta confiança é uma confiança grande. A experiência pessoal que é mencionada aqui a partir do versículo 16 parece dar a ideia de que também com o salmista houve muitas dificuldades. Ele percebe que, apesar de tudo, para que a justiça seja estabelecida, há que confiar no Senhor e há que se juntar, não é? Há que haver unidade do povo de Deus. Por isso ele clama àqueles que estão contra o mal para que possam se unir. E ele chama mesmo, quem está comigo? Quem está do meu lado? Vamos nos levantar e dar a nossa palavra contra aquilo que é a maldade. Os justos não se limitam apenas a orar e se calar. Eles se juntam, eles se reúnem e eles clamam contra a injustiça e eles falam contra aquilo que está errado. Compreendem que a soberania de Deus é fundamental, fazem as suas orações e confiam no Senhor para agir, mas também levantam a sua voz contra aquilo que é o erro. Apesar de saber que o justo depende do Senhor, compreende que há alguma prosperidade do ímpio, mas definitivamente ele pode afirmar: o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu rochedo, é aquele em quem eu me refugio. É bom nós lermos este salmo e estes salmos neste contexto que vivemos, por vezes de muita dificuldade. Estamos a notar que cada vez mais as leis são tomadas, as decisões são feitas por aqueles que ocupam o poder sem temor de Deus, sem consciência da lei do Senhor, contrários àquilo que é a vontade do Pai. E neste contexto nós precisamos nos firmar na palavra e na soberania do Senhor. Nós precisamos nos unir para juntos clamarmos contra a injustiça e nós precisamos confiar naquele que é a única base verdadeira de refúgio e segurança. E como o salmista, podemos afirmar: o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu rochedo, aquele em quem eu me abrigo.